Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje eu vou conversar com vocês que estão a fim de iniciar na carreira da impressão 3D para poder fazer peças aí como estas que eu tenho aqui no estúdio. Galera, seguinte, se você nunca viu nada sobre impressão 3D, não perca esse vídeo de hoje. Vamos lá então, olha só galera, aqui nós temos a nossa impressora chamada Ender 3. Por que eu peguei essa impressora? Porque ela é a impressora mais comum de se encontrar aqui hoje no Brasil. Vocês vão ver que peças para ela vocês têm a rodo, vocês têm aí uma comunidade muito forte que já trabalha com a Ender, então muitas das suas dúvidas já vão ser sanadas por essa comunidade. Vocês encontram comunidades no Facebook, no Instagram, na parte aí do Telegram, no WhatsApp, tem muita gente que possui essa belezinha aqui, no caso, no Brasil. Bem, pessoal, como é que funciona essa ideia da Ender 3 ou de uma máquina de impressão 3D? Aqui funciona da seguinte forma. Nós temos um carrinho, que é esse carrinho aqui, chamado de carrinho X. Esse carrinho X aqui, ele suporta um item chamado de Hot End. Esse Hot End, pessoal, ele serve para aquecer o nosso material a uma determinada temperatura e soltar ele no bico através de uma pressão que vai ser formada pela nossa extrusora. Então o que acontece? O nosso material ele entra na nossa extrusora, é forçado a passar por esse tubinho chamado tubo PTFE, entra aqui num dissipador, que é uma pecinha vermelha que eu tenho aqui embaixo. Essa pecinha vermelha direciona o filamento lá para o biquinho, que é uma parte que eu tenho aqui embaixo, onde esse bico ele está quente na temperatura adequada para soltar o filamento. Numa dessa, pessoal, você tem a movimentação de X desse cabeçote, você tem a movimentação em Y desta mesa e você tem também a movimentação em Z, que é subindo o nosso hot end. Com essas três movimentações, X, Y e Z, ele vai construindo a peça camada por camada. E é aí que está o grande segredo da impressão 3D. Não é uma impressão, pessoal, rápida. Isso não acontece da noite pro dia, até acontece, né? Mas isso não acontece em questões de minutos, a não ser que a sua peça seja muito pequena. Mas se você tiver aí peças um pouco maiores para estar trabalhando, vocês vão perceber que o processo é lento. Pode demorar 2, 3, 5, 8, 10, 12, 50 horas para ficar pronto. E aí vem aquela pergunta, nossa, mas poxa vida, isso é interessante, não é? É caro? É barato? Galera, a questão é a seguinte, tudo vai ser em função da quantidade de material que você vai depositar na sua peça. Se você depositar uma quantidade de material grande, fizer essa peça mais densa, mais pesada, vai demorar mais tempo. No meu método, o que eu faço? Eu faço a peça ficar o mais leve possível. Se ela fica o mais leve possível, o que está acontecendo? Eu estou gastando menos material. E se eu gasto menos material, consequentemente, ela vai ser construída de uma forma mais rápida. E aí é que o método fica interessante. Porque se eu for fazer do método convencional, aí fica inviável fazer algumas peças desse tamanho. Não há material que aguente e também não há máquina que aguente, porque vai ficar muitas e muitos dias imprimindo uma peça só. E aí começa a ficar um pouco complicado. Bem, mas e aí, Daniel? Quanto tempo demora para fazer um Homem de Ferro desse, ou um Batman daquele, ou ainda um Capitão América? Galera,
Nesse método foi na faixa de 600 horas imprimindo. Então é muito tempo, só que o prazer de você concluir é excepcional. Na verdade, o que vai acontecer? Essas 600 horas de trabalho que vocês vão estar fazendo, você geralmente está envolvido em outras coisas conforme a máquina está funcionando. Então, no meu caso aqui agora, eu estou com projetos rodando e nós estamos aqui batendo papo. Isso faz com que esse sistema seja muito interessante, porque você vai trabalhar e a sua máquina está rodando. Na minha ótica, a impressão 3D ela é mais interessante nesse ponto. O que está acontecendo hoje? Muita gente tem a maquininha dentro da sua casa e fica ali fazendo pecinhas de 40 minutinhos, 50 minutos. Isso é legal? Poxa, isso é show de bola. Tudo depende do que você está fazendo. Se essa pecinha ela é uma peça exclusiva para alguém, você está ganhando um valor muito interessante. Agora, se é uma peça que tem na internet com facilidade de você encontrar e de mais pessoas estarem produzindo, geralmente o valor dessas peças acabam caindo. Por quê? Porque é lei da demanda e da procura. Se muita gente oferece aquela peça e a procura é relativamente interessante, vocês vão perceber que o valor daquela peça vai ser um valor um pouco mais baixo, porque você vai estar brigando na parte do mercado com muita gente. Agora, quando você faz algo específico para alguém, ou um logo de uma marca, ou um dispositivo para alguém que esteja precisando para resolver um determinado problema, aí é aonde eu vejo que está a grande sacada. O que acontece, pessoal? Você pega um determinado problema e começa a modelar esse problema. Quando você modela esse problema, não esqueça, a sua máquina já está funcionando com outro projeto. Então você está ganhando duas vezes. Você ganha a máquina funcionando e você sentado no computador fazendo a solução de um determinado problema. Isso é show de bola. Se você quer montar um negócio e ganhar dinheiro com impressão 3D, esse seria o caminho que eu trilharia. Você resolver problemas para alguém e ainda vender esse problema já modelado e já físico também. Isso é fantástico, na minha opinião. Bem, agora, não, Daniel, eu não estou pronto ainda para o mercado da modelagem. Eu quero iniciar isso aqui. Eu quero fazer isso aqui do começo. Como é que você começou? Galera, eu comecei da seguinte forma. Muitas pessoas podem se identificar com isso. O que aconteceu? No meu trabalho, eu andei trabalhando muitos anos na parte de ensino e o que acontece é que a linha de projeto nos últimos 10 anos ela começou a ficar muito fraca. O nosso mercado o mercado de projeto mecânico começou a ficar muito desaquecido. E aí o que acontece? Eu acabei migrando um pouco de área, fui para a área mecânica, fui para a área de usinagem, fui para a área de automação e fugi um pouco da minha área, que é o meu grande amor, vamos dizer assim, da parte de projetos em função do número de projetos no país ter diminuído por demais. Bom, isso foi uma trajetória de mais ou menos uns 10 anos. O que tem acontecido nesses últimos 2 anos, mais ou menos? Nesses últimos 2 anos surgiu uma possibilidade de eu ter contato com uma máquina dessa no meu ambiente de trabalho. Quando surgiu essa possibilidade, eu olhei e falei, eu quero. Eu quero porque eu já linkava a parte da modelagem, que sempre foi uma coisa que eu trabalhei muito bem, com a parte de fabricação. Eu falei, não, eu preciso saber disso daí, porque isso daí vai resolver uma série de problemas que eu tenho, até mesmo nas minhas aulas. Por quê? Porque eu preciso mostrar, eu quero materializar alguma coisa para uma pessoa que está começando e a pessoa não entende, não conseguia enxergar aquilo que eu gostaria de mostrar. Às vezes eu fazia um desenho, às vezes eu fazia uma perspectiva e mesmo assim não dava muito certo.
E aí o que acontecia? Eu precisava então materializar aquilo para dar na mão da pessoa e falar, é isso que eu quero dizer. Aí a pessoa entender o que é que eu queria. Muito bom. Quando chegou essa possibilidade não veio assim bonitinha, redondinha numa máquina pronta. Ela veio numa máquina todinha, desmontada, meio que resolva aí o seu problema. E aí foi a grande sacada. Eu comecei com uma máquina da Hip Rap que se chama Grabber i3. Ela é uma máquina de código aberto, da qual é cortada via CNC, um corte, pode ser numa router, pode ser numa laser, e ela é feita em MDF, e é feito os cortes, você monta, tem aquela estrutura, e depois todas as outras peças vão se encaixando nessa estrutura. O que aconteceu, pessoal? Nesse primeiro momento, o nível de dificuldade foi lá em cima. Por quê? Eu não sabia nem o que a máquina fazia, e aí eu precisei montar uma máquina que eu não sabia muito bem como é que ela funcionava. E aí você vem aquele estudo de caso, devagarinho, vai entendendo para que serve cada um dos elementos da máquina. E isso é de fundamental importância, para você entender o funcionamento completo do seu equipamento. Só que, para você fazer isso, é muito interessante você ter o conhecimento mecânico da coisa. Se você não é um cara mecânico ou técnico ou algo do tipo, comece por uma máquina já pronta. Por quê? Porque uma boa parte dos conhecimentos que é necessário para você montar uma máquina são conhecimentos que não têm nada a ver com impressão 3D. São conhecimentos relacionados a equipamentos mecânicos e eletrônicos. Então, muda um pouquinho aí de área, vamos dizer assim. Mas, já que a gente está batendo um papo extremamente amplo sobre a parte de impressão 3D, é interessante que vocês saibam como que eu comecei. Dependendo da situação, vocês podem começar da mesma forma. Vocês podem ter aí esse problema na empresa de vocês também. Bom, no meu caso, então, surgiu aquela máquina, eu sentei junto com outro aluno e nós começamos a fazer a montagem daquele equipamento inteiro, do zero até colocar ele para funcionar. Nessa forma, abriu a minha mente de como funciona todo o equipamento e me ajudou bastante na parte de impressão 3D. Então, essa parte de manutenção do equipamento, vocês vão ter que acabar se desenvolvendo. Faz parte. É uma das coisas que no método vocês vão acabar aprendendo. Bom, o que nós temos aqui de partes para vocês verificarem? Primeira coisa, nós temos uma estrutura. Essa parte de estrutura, pessoal, é esse frame todinho aqui, ó. Esse frame, ele pode ser um frame mais rígido ou pode ser um frame menos rígido. O que isso vai mudar? Vai mudar o seguinte, se esse frame for um frame de alumínio com uma determinada largura, altura e espessura, vocês vão ver que ela vai te dar uma estabilidade na sua máquina. Se for um outro tipo de frame, por exemplo, de madeira ou de acrílico, ou o que quer que seja, vocês vão ver que vai dar outra estabilidade. Aí você fala assim, mas qual é a diferença de estabilidade num determinado equipamento? Faz toda a diferença, pessoal. Só no frame da sua máquina já vai ser, por exemplo, 50% da qualidade da sua peça. Por que eu digo isso para vocês? Se você pegar vamos pegar aqui um carro, vamos tentar fazer uma comparação de um carro bem esbelto, um carro assim que a gente considere um carro popular, bem fraquinho. Não vamos falar de marcas aqui, nem de modelo, mas pega um carro bem fraquinho, um carro que tem uma potência fraca, um carro que tem você vê que a lataria é fraca, um carro que ele tem suspensão fraca. E aí você vai pegar esse carro fraquinho, de baixa potência, e vai querer colocar ele para trabalhar a 130 km por hora em uma estrada um pouco esburacada. Você vai perceber que ele até vai,
mas ele vai com muito sofrimento. Você vai perceber que você que está ali dentro, você vai chacoalhando, você vai se incomodando com o ruído, você vai com a direção tendo que segurar firme, porque senão ele se perde. E por aí você vai perceber que existe uma série de dificuldades de você seguir na sua trajetória, porque aquele carrinho é muito simples, ele é muito fraco. Agora, aí você joga a régua um pouquinho para cima. Pega um carro mais sofisticado, mais confortável. Se é para andar numa estrada de terra ou uma estrada esburacada, você pega uma picape grande, confortável. É lógico, ela é mais cara. Só que o conforto, a facilidade que você vai ter na sua trajetória, o seu corpinho ali dentro vai perceber que é muito mais tranquilo. Numa dessa, pessoal, vocês vão perceber exatamente a mesma coisa com o equipamento. Se você pega um equipamento que ele é muito fraquinho, um equipamento que balança, uma estrutura de madeira, uma estrutura de acrílico, você vai começar a perceber que ela não é uma estrutura rígida o suficiente para a movimentação do seu equipamento. Se você trabalhar com ela devagar, por exemplo, eles falam muito da estelinha. A estelinha eu nunca trabalhei com ela, mas eu já tenho alunos que têm essa máquina e funciona perfeitamente. Ó, peças com altíssima qualidade. A estelinha, ela é uma maquininha esbelta, mas é uma maquininha que tem todos os componentes, mas ela é uma estrutura muito leve. E o fato de ser uma estrutura muito leve, você não pode tuchar a velocidade. Você tem que trabalhar com ela naquela velocidade favorável para ela. Diferente, por exemplo, da Ender, que já tem uma estrutura um pouco mais parruda e essa estrutura te garante uma movimentação um pouco mais rápida e mais precisa. Mas não se engane, você não vai poder trabalhar numa velocidade muito alta também. A grande maioria das pessoas que se atrapalham com a impressão 3D e se desmotivam é porque quer trabalhar com o seu equipamento na velocidade que ele não foi fabricado para trabalhar. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Primeira coisa, o que é que você quer fazer na sua impressora? Esse é o ponto crucial. Eu tenho aqui do lado, aqui, ó, um Wolverine que ele tem mais ou menos 40 centímetros de altura. Ele dá para ser feito todinho nessa máquina aqui sem problema nenhum. Por quê? Porque as peças são bem pequenas. Aí você vira e fala assim, pô Daniel, e esse Homem de Ferro dá para fazer numa máquina dessa daqui? Pessoal, até dá. Qual que é o inconveniente? Vamos fazer uma relação. Eu tenho um boi e eu vou fazer esse boi em uma frigideirinha de 20 centímetros de diâmetro. Dá para fazer um boi numa frigideirinha de 20 centímetros de diâmetro? Dá para fazer. Você faz um bife numa frigideirinha de 20 centímetros e você faz um boi numa frigideirinha de 20 centímetros. Qual vai ser o diferencial? Qual vai ser a dificuldade? Você vai ter que cortar esse boi em vários pedacinhos que caibam na sua frigideira. Aqui é a mesma coisa. Ah, então dá para fazer um Homem de Ferro desse nessa máquina? Pô, você faz um até tamanho escala de 1:1, mas ele vai dar muitas peças. Aí é que entra. Pô, Daniel, eu quero fazer peças grandes. Não, meu negócio é peça grande. Show! Qual é o seu nível de conhecimento de impressão 3D? Ah, não conheço absolutamente nada. Eu quero fazer peça grande, mas eu não conheço nada. Aí você tem uma dificuldade. Por que você tem uma dificuldade? O rolo de material, ele hoje custa na faixa aí de uns R$100, vamos dizer assim. Só que você deixar a sua máquina funcionando 2, 3 dias e perder essa peça por falta de conhecimento, nossa senhora, é muito frustrante. É muito frustrante. Você perde uma, daqui a pouco você perde a outra, daqui a pouco você perde outra, você fala, não quero mais. Ah, já foi a metade do rolo, eu não quero mais. Eu não sirvo para essa vida. Mas não é que você não serve para essa vida, é que você começou fazendo uma coisa muito difícil. Aí é a escadinha do conhecimento.
que eu aconselho vocês fazerem, vocês que estão aí iniciando no processo ou estão tendo a ideia de falar, pô, gostei desse lance aí, eu tô achando que isso aí é legal, mas eu acho que é muito difícil. Não é. O difícil é você iniciar nos passos certos. Esse é o difícil. O que eu tenho percebido da grande maioria dos meus alunos, eles não começam pelo começo. E é aí aonde dá as dificuldades. Aonde que está o grande segredo de tudo isso? Gente, a internet é fascinante. Vocês vão encontrar tudo na internet que vocês precisam saber para sair do zero absoluto e chegar aqui, nesse caso. Por que eu digo isso para vocês? Porque comigo foi assim. Só que eu demorei 2 anos para chegar aonde eu cheguei. Perdendo muito material, perdendo muito tempo, perdendo muitas horas de máquina trabalhada. Por quê? Porque faz parte do processo de aprendizado. Você tem que ir, se você está indo na tentativa e erro, você tem que ser uma pessoa que curta a tentativa e erro. Curta o aprendizado mais lento. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. Tem pessoas que pegam e ficam ali horas assistindo o meu vídeo para entender ali e depois conectar, e vai no outro, e vai num outro, e vai num outro, e vai conectando cada um dos itens. Tem pessoas que não têm essa característica, prefere algo mais estruturado. E é aí que é onde a porca torce o rabo. Por quê? Na internet você não tem nada que seja estruturado. Se for estruturado, é só o beabá inicial. E aí fica difícil. Com o beabá inicial, você não sai da onde você está para onde você quer chegar. Você vai ter que estudar muito. E isso é normal. Em qualquer área vai acontecer isso. Bom, o que acontece aqui então? Vocês estão iniciando o processo e vocês estão vendo essa maquininha pela primeira vez. Vocês já sabem várias coisas. Primeiro, vocês precisam ter clareza na mente de vocês do que vocês querem fabricar. Primeiro ponto. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelas peças as menores. Não pode ser muito pequena também não, viu pessoal? Porque se a peça for muito pequenininha, não é esse equipamento que é o indicado para vocês estarem trabalhando. Nós temos que ter peças aí que variam próximos aí, sei lá, 30 milímetros, mais ou menos um tamanho desse tipo aqui, ó. Um cubinho, uma pecinha simples. Por exemplo, uma pecinha desse tamanho aqui, ó. Olha só, uma pecinha dessa daqui é uma pecinha de um tamanho relativamente interessante para você começar a trabalhar. Por quê? Porque peças desse tamanho, elas demoram aí cerca de 2 a 3 horas para estar fabricando e você vai ter ali aquele momento junto com a máquina. Você vai ter paciência de ficar olhando a máquina funcionando e perceber os possíveis problemas que estão acontecendo. Agora, se eu te jogo logo de cara um equipamento aí de, sei lá, uma peça de 12 horas, de 15 horas para você ficar ali olhando, pô, é um pouco mais difícil, né? Você tem que ter um tempo livre muito grande para ficar olhando. E às vezes você não vai ter no entendimento do que está acontecendo, porque as coisas vão demorar muito para acontecer. Já numa peça menor, eu garanto para vocês que o aprendizado de vocês vai ser muito interessante. E aí, qual é a sacada que eu vejo do hobby, porque isso aqui para mim é um hobby muito legal, e como é que eu faço para deixar esse hobby legal desse jeito e também lucrativo? Aí você tem que pensar no seguinte, bom, eu estou começando, tudo isso aqui para mim é uma novidade, eu vou fabricar uma pecinha e eu vou começar a expor essas minhas peças no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, vou começar a mostrar no YouTube e aí você vai começar a ter uma certa visualização. As pessoas vão começar a saber daquilo que você está fazendo. E numa dessa, conforme as pessoas vão começar a saber que você está se envolvendo no mercado de impressão 3D, vai vir aquele pedido.
Pô, faz uma pecinha para mim, pô, faz um suportinho de celular, pô, faz um negocinho aqui, faz um negocinho ali. Aí você vai começar a se animar, porque as encomendas, elas vão começar partindo das pessoas próximas de você. E aí você pode olhar e falar assim, ah, Daniel, mas isso não acontece. Eu digo para vocês porque aconteceu comigo. Foi assim que eu comecei, foi aí que eu comprei a máquina para ter em casa. Porque eu olhei, ia ter o começo de pandemia, ia ser aquela coisa toda, contrato suspenso e por aí segue. Eu falei, bom, eu vou ficar muito tempo em casa. E aí eu comprei uma máquina dessa para ter em casa, comecei a me divertir com ela e aí eu comecei a olhar e falar, pô, esse negócio... Um já olhou e falou, pô, Daniel, que legal isso aqui, faz um negocinho desse para mim, faz um outro desse aqui. Eu falei, pô, o negócio é interessante. Valeu a pena. Por quê? Na verdade, eu comprei a máquina assim, bom, vou vender peças até pagar o valor da máquina. Eu não imaginava que o negócio era tão interessante assim. Aonde você começa a vender, vende uma, vende outra, vende outra, vende outra. Eu falei, caramba! Mas aí você começa a ter que, dependendo do tamanho da peça, ela começa a aumentar muito. E aí você olha e fala, poxa, mas peraí, essa minha máquina não dá para fazer desse tamanho. Ele está querendo uma peça enorme. E aí não dá. Eu vou ter que ir para uma máquina maior. É aonde você olha e fala, ah, mas eu já tenho know-how de como funciona uma máquina pequena. Eu vou pegar uma máquina maior, porque aí eu vou ter condições de fazer a peça em menos partes. E nessa de pegar e fazer a peça em menos partes, eu ganho tempo. Aí começa a valer a pena. Mas, não sim. Você vai pegar uma peça grande e vocês vão ter outros problemas. Bom, mas aí vem quais são os problemas que a gente pode encontrar quando a gente for fazer peças muito grandes. Galera, é o seguinte, quando você for fazer peças muito grandes, se muitas vezes no começo já é difícil você nivelar a sua mesa numa área pequenininha como essa daqui, quando você estiver trabalhando com uma área maior, o nivelamento já tem que estar muito bem ajustado na sua cabeça. Você já tem que ter entendido como funciona o processo de fabricação da máquina, porque senão você vai apanhar demais. E aí acontece o seguinte, se você nivelar mal a sua mesa, ele vai ter um determinado lugar que vai apertar mais, um determinado lugar que vai apertar menos, e aí você vai ter uma certa dificuldade, porque ele vai começar a descolar em alguns lugares, ele vai começar a gerar o empenamento da sua peça, e aí, mais uma vez, isso geralmente acontece quando você tiver aí com mais ou menos uns 10, 15 milímetros de altura de peça, já começa a dar esses problemas. E aí é onde você fala, pô, 10, 15 milímetros de peça numa área grandona já passou às vezes um dia de impressão. E aí você fala, putz, descolou. Nossa, aí não tem o que você fazer, 10 milímetros de peça, 15 milímetros de peça descolou, você não vai querer fazer o que é necessário para começar dali para cima, porque até dá, mas dá muito trabalho. Então, por exemplo, no peito do Homem de Ferro, se vocês derem uma vasculhada aí no YouTube, vocês vão encontrar um erro que deu bem no meio do peito. Mas foram 4 dias imprimindo e aí deu uma maravilha de uma piscada na luz. Eita, mundo! É show de bola quando isso acontece. Se você não tem, aí vai a outra dica para quando vocês tiverem peças grandes. Você precisa ter um no-break para esses casos aí de piscar a luz de forma involuntária aí na nossa rede elétrica. Numa dessa, o que aconteceu? Piscou a luz, na máquina que eu trabalho, ela ainda tem um recover. Ele falou, ó, piscou, mas você precisa apertar o botão aqui para dar o restart novamente. Só que se você está longe, e se é 2 horas da manhã que piscou a luz e você não viu? Quando você acorda de manhã cedo, tá lá a máquina parada esperando você dar um comando para ela. E aí depende de algumas máquinas, ela pisca a luz e meio que dá uma desligada na máquina, inclusive na mesa, e aí a mesa vai esfriando e você
a partir do momento, dependendo do método que você está utilizando para fixar a peça na mesa, você vai perceber que ela já descola. E aí descolou, mesmo que você mande retornar a sua impressão, não dá certo. É porque a peça inteira já descolou da mesa. E aí? E aí, como é que eu faço com 4 dias de impressão e a peça simplesmente parou no meio do caminho? Isso é uma coisa que vai acontecer, isso vai acontecer. Você precisa saber como que resolve isso. Bom, uma das formas de resolver é você ter o no break e aí já resolve aí parte do seu problema. Pelo menos a parte de piscar a luz de forma involuntária. Ah, Dani, mas e se ficar sem luz durante 1, 2 horas? Aí você vai ter que ver qual a capacidade do seu no break de segurar a energia e ela funcionando por 2, 3 horas. Mas isso, é lógico, começa a aumentar o valor. Se você tiver um no break um pouco mais potente, você vai perceber que o valor dele é um pouco maior. E aí é onde eu entro com uma outra dica para vocês. Comece pelas peças pequenas, porque se der esses problemas, você vai perder pouquinho material. Primeira coisa. Se der uma piscada de luz, a peça ela é pequena. Dá para você reparar, você vai aprender como faz o reparo, mas foi numa peça pequena. Caso fique ruim, você joga fora e inicia tudo de novo. E você, conforme for vendendo essas peças, você vai adquirindo novos equipamentos para o seu laboratório. E aí é onde eu acho que é a forma que eu faço. Eu não quero tirar dinheiro do meu trabalho, que é o dinheiro da minha família, para um hobby. Eu não acho legal, a não ser que eu ganhe muito dinheiro e todo mundo possa ter o seu hobby dentro da sua casa. Aí tudo bem. Mas se você tem a mesma condição, no meu caso, de que você tem ali um valor de salário que é um valor um pouco mais justo para a sua necessidade, poxa, você vai ficar compra máquina, e eu acho um pouco estranho isso daí. Você acabar desenvolvendo um hobby próprio, mas o restante da casa fica, às vezes, é uma manutenção que é necessária numa máquina de lavar, é uma manutenção no carro, é uma manutenção numa pintura, que muitas vezes a sua esposa, por exemplo, pode achar extremamente importante. E você está gastando todo o dinheiro na parte do seu hobby. Então eu acho o seguinte, o que eu gosto de fazer? Bom, se é um hobby, esse hobby ele tem que ser lucrativo o suficiente para ele se manter ao menos. E aí você vai mantendo o seu hobby, vai comprando novos upgrades, vai comprando novas máquinas, vai comprando os componentes, troca o seu computador, vai para um computador mais possante e aí você vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais interessantes, porque você começa a aumentar o nível de dificuldade das suas peças sem ter que colocar a mão no bolso. Então, esse é um ponto aí crucial. Outra coisa que vocês vão precisar, não tem como fugir disso, vocês vão precisar aprender a regular a sua mesa e também a fazer a utilização correta dos materiais que faz a aderência. Por quê? No nosso caso aqui, eu tenho um vidro que é colocado em cima dessa mesa. Esse vidro, pessoal, ele é um vidro comum, um vidrinho comum, vocês podem perceber aí. Muitas vezes esse vidro ele é trocado por um espelho. E qual a diferença do vidro para o espelho? A diferença é a seguinte, pessoal. Se você comprar um vidro, por exemplo, numa vidraçaria, um vidrinho de 2 milímetros de espessura, primeiro problema, o vidro de 2 milímetros de espessura, na minha opinião, ele é muito frágil. Então você vai quebrar ele com muita facilidade. Qualquer torcidinha que você der no vidro, muito provavelmente ele vai trincar e eu fico preocupado com isso. Temos criança em casa e tudo mais, e às vezes um item de vidro passeando pelo escritório geralmente é um problema. Bem, mas qual é a característica principal? O vidro de 2 milímetros, pessoal, geralmente ele tem uma fabricação, um processo de fabricação para ele ficar
com 2 milímetros de espessura. E qual é a finalidade de um vidro de 2 milímetros de espessura? A finalidade é colocar em um local pequeno, numa janelinha pequena, num vitrozinho e por aí segue. Às vezes, dependendo do local que você compra esse vidro, ele pode ter uma tolerância dimensional não muito ajustada. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a espessura do vidro ela tenha uma certa variação. E essa variação prejudica muito a nossa impressão. Então a gente tem que optar por um vidro que ele seja muito plano. E para ele ser plano desse jeito, a gente tem que às vezes trabalhar com vidros um pouco mais espessos. E só que quando a gente vai para vidros um pouco mais espessos, qual que é o problema? O vidro, pessoal, ele é um pouco isolante térmico. Se você for perceber, qual é a função básica do nosso vidro? É apenas dar uma condição plana e ele tem que aquecer basicamente na mesma temperatura que está a nossa mesa. No caso aqui eu tenho uma mesa de alumínio, que é a mesa original da Ender 3. Ela é uma placa de alumínio e tem uma resistência elétrica embaixo. Essa resistência elétrica, ela esquenta e ela esquentando, ela transfere o calor para essa mesa de alumínio. E essa mesa de alumínio vai transferir o calor para o vidro. E aí que entra a questão. Se eu começo a ter vidros muito grossos, ele tem dificuldade de transferir o calor até a face superior do vidro, que é onde vai estar depositando o material. Se essa face superior não estiver aquecida a uma determinada temperatura, vocês vão ter muita dificuldade para colar a primeira camada. E aí vai gerar uma certa frustração. Então não adianta querer colocar um vidro muito grosso. Isso aí caia fora dessa característica. Segundo problema de você colocar um vidro muito grosso. No meu caso aqui, da Ender 3, o movimento da mesa em Y, ele movimenta a mesa inteira. Se você coloca um vidro muito grosso e, obviamente, muito pesado, você vai ter uma dificuldade de locomover essa mesa no eixo Y, porque ela está mais pesada do que o normal. E isso pode gerar uma série de problemas para vocês. Se vocês estiverem trabalhando com uma aceleração muito alta ou uma velocidade muito alta, que antes poderia até ser uma velocidade legal, agora com um vidro mais grosso, a mesa mais pesada, provavelmente vocês não vão conseguir trabalhar da forma correta. Então esse daí é um segundo problema que vocês vão estar tendo. Bom, e aí, Daniel, como é que eu posso fazer para tentar resolver essas questões? Muito bem, nós temos aí várias formas de utilizar as mesas, pessoal. Eu posso utilizar então o vidro, eu posso utilizar o espelho. Qual é a característica? Por que as pessoas gostam bastante de utilizar o espelho? Vem do processo de fabricação do espelho. O processo de fabricação do espelho é a mesma coisa do processo de fabricação do vidro. Porém, existe um controle de tolerância melhor para o vidro que vai ser feito, o espelho. Por quê? Se o vidro ele estiver com uma certa ondulação, quando você fizer o espelho, que é jogar uma tinta na parte de trás do vidro, que essa tinta, depois que ela seca, ela reflete, por aí segue, se aquela tinta, naquela face do espelho, estiver fora de tolerância, vamos dizer assim, ela não estiver 100% plana, quando você olha no espelho, o que acontece? Você está todo deformado. Na realidade, é o que acontece naquela casa dos espelhos. O espelho ele é todo deformado e aí você vê a sua cabeça fica grandona, fica pequenininha, dá aquela deformação. Mas aquilo é proposital. No nosso caso, se a gente tiver um espelho na nossa casa, aqueles espelhos grandes, você vai perceber que você não quer essa deformação. Você quer ver realmente o que está acontecendo. E aí que vem a grande sacada.
o vidro para a fabricação de espelhos, ele tem uma planeza mais controlada, justamente para não acontecer esse problema. Por isso que muitas das pessoas, ao invés de utilizar o vidro, utiliza-se o espelho, porque o processo dele é mais justo e com menor nível de tolerância. Muito bem, qual é uma outra forma de se trabalhar com a parte de mesa, pessoal? Na mesa, vocês vão perceber o seguinte, eu falei então do vidro e falei do espelho. Nós podemos também ter a mesa de alumínio, que é uma placa de alumínio que eu coloco em cima dessa placa de alumínio para poder fazer a impressão. Daniel, eu sou iniciante, eu estou começando na área de impressão 3D, eu posso usar uma mesa de alumínio? Cara, você até pode usar uma mesa de alumínio, mas eu não aconselho você começar com a mesa de alumínio. Por que eu não aconselho? Porque a mesa de alumínio, ela não tem a eficiência de grudar o material na mesa de alumínio tão facilmente assim. Você vai ter que... Dá para fazer? Dá para fazer. Como é que eu faço? Você vai ter que diminuir muito a velocidade da primeira camada, próximo aí de 25 milímetros por segundo. Vai ter que trabalhar ali numa velocidade bem lenta. Para quê? Para a hora que ele depositar o material e mudar de direção, ele não retirar o material, porque senão ele puxa e aí descola o material de novo. Então esse é um dos problemas que existe na mesa de alumínio. Porém, depois que você depositou perfeitamente naquela velocidade lenta e tudo mais, a mesa de alumínio que está aqui embaixo, ela transfere o calor muito bem para a mesa de alumínio que está a sua peça, fazendo com que depois que surgiu a primeira camada, a segunda, a terceira, cara, ela gruda e fica grudada do começo ao fim. Então eu tive ótimos rendimentos em peças grandes com a mesa de alumínio, porque ela realmente transfere o calor para a chapa inteira. E em determinados casos, vocês vão perceber o quê? O nosso sensor, que é chamado de termissor da mesa, que é o que mede ali a temperatura da sua mesa, ela fica bem no centro da sua mesa. E o que acontece? No centro da sua mesa, que é geralmente onde você põe a sua peça para imprimir, ele está numa temperatura indicada pelo sensor. Só que nos cantos da mesa, será que está a mesma temperatura? Se vocês forem utilizar o vidro, às vezes isso pode não acontecer. Vocês vão perceber que no centro, onde tem ali o termissor, você tem uma boa temperatura, mas na parte externa, nos cantos, como o vidro ele é um pouco isolante térmico, ele vai perdendo ali a temperatura, ficando mais frio, propenso aí a dar descolamento quando a peça é muito grande. Então essa foi a experiência que ao longo de várias tentativas eu tenho percebido que a mesa de alumínio ela transfere melhor a temperatura para os cantos da mesa. Então, esse é um ponto que vocês devem estar analisando. Bem, só que vem outros fatores aí junto de tudo isso que eu estou falando para vocês. No caso que vocês estão começando, pessoal, vocês estão utilizando uma impressora aberta, uma impressora pequena, uma impressora que dá para você comprar um espelho e utilizar ela, que vai resolver a sua vida. Você não precisa ir para mesa de alumínio ou mesa disso. Se vocês forem falar assim, mas Daniel, qual é o adesivo que eu coloco? Existem vários adesivos aí no mercado. Vários mesmo. Ah, Daniel, mas qual é o melhor? Galera, o melhor que eu testei até o momento é o spray de cabelo. Já testei vários outros, mas aí você fala assim, ah Daniel, mas e aí? Os outros funcionam? Em determinados casos funcionam, mas o spray de cabelo, o laque Fix e o laque Carina, ele resolve o problema e ele é barato. Então, e você encontra onde você quiser, qualquer drogaria você acaba encontrando. Então, é muito mais fácil
de você adquirir um spray de cabelo do que ali um próprio adesivo. Ah, Daniel, mas legal, pô, então o spray de cabelo resolve para todos os materiais? Aí já é outro 500. Aí já é um outro problema que pode ser que o spray de cabelo não tenha a capacidade de aderir muito bem outros tipos de materiais. No caso, o PLA funciona perfeitamente. Com spray de cabelo, vocês vão ver que funciona muito bem. Ah, Daniel, mas eu posso fazer uma mistura de gel com álcool e aí eu posso também fazer uma mistura de pasta de ABS, aí eu posso fazer... Cara, pode fazer um monte de coisa. O grande problema é o seguinte, é uma meleca. Na minha ótica, é uma meleca. Você vai passar aquela melecaiada. Essa meleca que você está passando, ela dá problema de... a parte de planicidade. Qual que é o nosso problema? Nós não estamos querendo um vidro ou um espelho porque ele é 100% plano, vamos dizer assim. Aí eu pego e meto um monte de meleca lá, que aquela meleca seca, vira uma coisa um pouco mais resistente e aí o bico vai ficar passando ali por cima daquela meleca resistente. O que vocês acham que vai acontecer? O bico lá tem 0,4 milímetros de diâmetro. Aí vem uma outra dica para vocês. Pô, vocês estão tendo problema pra caramba com entupimento? Será que não é por causa dessa meleca que vocês estão colocando na mesa de vocês? Por quê? Essa meleca toda ela fica passando por dentro do bico ali e ela, conforme vai aquecendo o bico, você tá ali, o bico a 200 graus, dependendo do caso, um bico a 240 graus. Será que essa meleca, quando ela não esquenta a 240 graus, ela não gruda no bico e não entope o seu bico? E aí é que entra o grande problema. A gente vai trabalhando com várias formas diferentes, com diferentes materiais, só que a gente não se liga de que esses materiais podem estar prejudicando outras coisas. Por exemplo, vou colocar para vocês aqui, Daniel, eu tenho um carro e aí eu vou pegar eu fiquei sabendo aí que se você pegar um óleo e depois misturar um outro aditivo nesse óleo, nossa, o óleo fica isso, o óleo fica aquilo, tal. Aí você só fica ouvindo. Então eu vou colocar esse óleo no motor do meu carro, porque isso, porque aquilo, dá mais potência, lubrifica, não sei o que. Show de bola. Esse óleo é original? Não, é uma coisa a mais aí que nós vamos colocar. Tá. O seu carro foi projetado para usar esse óleo? O que acontece com esse óleo quando você coloca nele? Ele fica mais grosso? Ele fica mais fino? Não, ele vai ficar mais fino, não tem problema nenhum. Não. E aí o caso de você ter, por exemplo, determinada vedação, aí começa a dar vazamento, vaza o óleo, faz isso, faz aquilo, dá problema não sei aonde, mistura o óleo com a água e funde o teu motor. Não tinha pensado nisso. Você está colocando uma coisa que não foi feita para aquilo. E aí? É a mesma coisa no caso das impressoras, pessoal. A impressão 3D é uma coisa muito nova. Nova, não de questão de idade, porque ela já é velha. Só que a gente está tendo acesso a ela recentemente. E é uma grande quantidade de pessoas que estão hoje trabalhando com a impressão 3D. Eu não tenho razão em 100% daquilo que eu falo, não. Por quê? Porque eu sei que os processos estão vindo, existem materiais novos cada hora aparecendo. E pode ser que eu ainda não tenha visto determinados materiais em determinados momentos. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o meu conhecimento de 2 anos de experiência com a impressão 3D. Eu fiz muito teste? Eu fiz bastante teste. Mas alguns testes eu já olhei e falei, talvez isso venha a dar um outro tipo de problema que a pessoa que está utilizando não tenha percebido ainda. Funciona? Pô, funciona, mas pode ser que te dê outros tipos de problema. E na verdade, a minha ideia aqui é te ajudar a resolver os seus problemas e não resolver um para criar outro. E aí não adianta muita coisa, não é? Então, por que eu gostei do spray de cabelo? Primeira coisa, ele é aerosol. Aerosol você deposita ele, primeiro você já vai fazer uma experiência aí para depois começar a aprender a pintura. Então você já vai começar a calibrar a tua mão na parte de colocar o
o spray na mesa para não empoçar, porque depois na pintura você vai precisar saber essa informação. Não tem como fugir disso. Se você não souber utilizar um spray, por exemplo, para poder fazer a utilização na mesa de vidro, na hora que você for fazer a pintura, for fazer o seu primer, for fazer o que quer que seja, você vai ter que utilizar o spray e o seu dedo não vai estar calibrado muito bem para essa situação. Então tá aí uma outra dica muito legal aí que você vai acabar precisando calibrar a sua mão para trabalhar com spray. Bem, o inconveniente do spray de cabelo é que ele cheira forte. Esse é um item que me incomoda bastante. Se eu conseguisse achar um spray de cabelo que fosse inodor, seria melhor ainda. Então, pô, não ter aquele cheirão na casa ajudaria bastante, porque muitas vezes dá assim, ó, aquela coceirinha no nariz nervosa. Só de falar já acaba coçando. Então, o spray de cabelo você tem que ir fora da casa para passar e por aí segue. Outra dica que eu vou dar para vocês, cuidado com o spray de cabelo e aplicar na sua máquina. Isso é sem vergonhice, pessoal. Isso daí vai vir uma névoa de spray de cabelo na sua máquina, vai interferir absurdamente nesse cooler e esse cooler ele é de fundamental importância que ele esteja limpo e livre para girar. Quando você fica passando o spray de cabelo com o vidro na própria mesa, porque tem preguiça de renivelar de novo, você acaba afetando muito essa ventoinha, a ventoinha da sua fonte, porque ela puxa o ar e aquelas gotículas de spray vão tudo lá para dentro e começa a sujar a sua ventoinha. E essa sujeira na ventoinha vai deixando ela pesada. E o fato dela ficar pesada, automaticamente, ela já não refrigera mais como deveria. E isso tá aí um outro problema de entupimento. A temperatura vai subindo do bico, vem até onde não deveria, porque não está tão bem refrigerado, e começa a entupir o seu bico constantemente. Aí vai vir aquele, pô, Daniel, eu tô ali fazendo com 10, 15 milímetros de altura da peça, pum, entope o bico. Ah, toda hora, 10, 15 milímetros, pum, entope o bico. Pô, o que tá acontecendo? Tá acontecendo é que 10, 15 milímetros de altura da peça que você está fazendo é o suficiente para a temperatura vir subindo do bico até o dissipador, amolecer o material aonde não deveria amolecer, porque a ventoinha não está mais agindo corretamente, e aí acaba entupindo o seu bico sempre naquela faixa de temperatura. Então, limpeza da sua máquina é de fundamental importância. Bom, então numa dessa, pessoal, o que vocês têm que ter na mente de vocês? Vai utilizar o spray de cabelo, tira a mesa e passa o spray de cabelo fora, no ambiente fora, de preferência fora da sua casa, para não ficar aquele cheiro forte dentro da sua casa. Muito bem. Daniel, qual é a frequência que eu devo colocar o spray de cabelo? Essa é uma pergunta que a galera sempre fica na dúvida. Eu tenho que passar o spray de cabelo toda vez? Será que toda vez eu preciso passar o spray de cabelo? Não precisa, pessoal. Vocês vão perceber que o spray de cabelo você passa uma vez, imprime, e aí você vai ter que avaliar. Na mesa de vidro, cara, ele dura bastante. Mas na mesa de alumínio, você precisa passar mais de uma vez. Por quê? A mesa de alumínio você vai perceber que ele descola e o fundo da sua peça ele fica com o spray. Se você até cheirar, você vai ver que tem uma outra coloração no fundo da sua peça. O spray descola todinho da mesa de alumínio e fica preso na sua peça. Olha só que interessante. Então, aí tá a diferença. Mesa de alumínio tem uma característica, mesa de vidro tem outra característica. Muito bem. E aí, Daniel, eu vou utilizar qual mesa? Vamos focar então na mesa de vidro. A mesa de vidro qual que é o grande vilão da mesa de vidro? O grande vilão da mesa de vidro e da máquina aberta é a poeira, pessoal. A poeira, ela vai se depositando em cima da sua mesa. Ela já tem ali um lugarzinho gostosinho para ela ficar, porque é um lugarzinho meio grudento, né?
E aí ela vai criando uma crosta e você deposita mais um pouco de laque por cima. E vai criando uma crosta e você deposita mais um pouco de laque por cima. Cara, aí não adianta. Aí você vai ver que fica bem ruim a sua primeira camada. E aí chegou a hora de você lavar o seu vidro. Como é que eu lavo o meu vidro? Galera, você vai pegar o vidro, vai levar embaixo da torneira, isso eu estou falando utilizando o spray de cabelo. Coloque embaixo da torneira e deixa, se for uma torneirinha ainda com água quente, melhor ainda. Deixa aquela aguinha quente caindo em cima do vidro. Rapaz, rapidinho você vai ver aquela meleca criando, aquela nata criando em cima do vidro. Pega uma espátulazinha, vem tirando aquela espátulazinha com a espátula, dá uma raspadinha em cima do vidro. Se o vidro ele for um vidro ou um espelho, você pode usar a sua espátula. Por que eu digo isso? Porque tem vidros, pessoal, que ele é um pouco diferente. Ele tem uma resina por cima que aí muda de figura, mas isso é um próximo caso. Aí o que acontece? Você vai limpar aquela gosma que vai ficando, pega uma buchinha com um detergente, limpa bem, lava direitinho, depois pega um pano, seca, não pega um pano engordurado, né? Lógico, pega, muitas vezes eu até utilizo o próprio papel higiênico ou então papel toalha, passa um papel toalha nele, seca muito bem dos dois lados e aí você vai fazer o processo correto de aplicar o spray. Você vai perceber que, vai num local que seja bem claro, você vai olhar o seu vidro vai estar belezinha, vai pegar o spray e vai dar a primeira demão de spray na sua peça. Ela vai ficar um pouco fosca, mas não pode escorrer, pessoal. Vocês têm que, aí que tá o calibrar a mão. Vocês vão pegar o spray, vão aproximar determinada medida do vidro e vão começar a aplicar. Você vai perceber que ele precisa molhar, mas ele não pode escorrer. Se escorrer, quer dizer que empoçou. Ali vai ficar um local mais alto. Muito provavelmente você vai ter problema de planeza naquele lugar. Deu a primeira camada? Coloca ele em cima da mesa de novo. Põe a mesa para esquentar, próximo aí dos seus 60 graus. E deixa a mesa uns 2, 3 minutinhos ali aquecido. O que vai acontecer? Vai secar esse spray. Secou, você vai olhar, vai parecer que não tem nada. Aí você pega ele de novo, passa uma segunda demão de spray. Passou a segunda demão, põe para secar novamente. Aí, na minha opinião, você já está com 2 camadas de spray secas, você pode continuar o seu processo sem problema nenhum. Então tá aí um dos procedimentos. E aí é lógico, né, você dependendo da situação, dependendo do lado que você coloca o vidro, olha só, às vezes você compra um vidro, ele está plano, ele é plano, mas ele tem uma espessura aqui diferente da espessura aqui. Mas ele é plano, ele está só inclinado, mas ele é plano. O que pode acontecer? Na hora que você lava ele, você inverte o vidro. Pronto, já era. O que era mais grosso aqui passou a ficar aqui. Pronto, o seu nivelamento já foi para o espaço. Ah, Daniel, mas é assim, tão milimétrico dessa forma? Eu não diria nem milimétrico, eu diria na casa dos centésimos. Nós estamos falando de pegar 1 milímetro, dividir em 100 partes e pegar aí de 0,5 em 0,5, que é chamado de 5 centésimos, que é mais ou menos a precisão aí dos nossos motores. E aí você vai falar, putz, mas é mesmo, cara, então quer dizer que o nosso nivelamento é na casa dos centésimos? É, por aí, mais ou menos por aí. Não diria muito na casa dos centésimos, senão vocês vão querer colocar relógio comparador, fazer verificação com relógio comparador e tal. E talvez essa não seja a metodologia mais indicada, porque o relógio comparador ele vai pegar de 1 em 1 centésimo, aí você vai ficar ali numa briga bastante grande com esse relógio comparador e pode dar certo como pode não dar certo muito bem. Bom, o que eu digo para vocês que é legal fazer? Folhinha de papel. Pega uma folhinha de papel. Por que a folhinha de papel? Porque a folhinha de papel ela tem 1/10 de espessura e a nossa altura de camada, geralmente, a primeira camada é de 2/10 de altura. Então a gente vai trabalhar com uma folhinha de papel e vamos ajustar certinho.
O grande problema de utilizar a folha de papel é que a gente tem ali um valor de 1/10, só que a gente tem um problema. Eu vou calibrar o bico da minha impressora com a mesa e eu vou puxando a folha de papel embaixo para ver o quanto ela está presa. Esse para ver o quanto ela está presa vai variar. O que eu acho que a peça está presa é uma coisa, o que você acha que a peça está presa pode ser outra coisa. E aí você já está variando essa espessura. Por isso que às vezes funciona para uns e já não funciona para outros. Ah, Daniel, mas está ficando muito esmagada a primeira camada fica meio grosseira. Beleza, para a sua impressão, refaz o ajuste novamente, deixando o papel um pouquinho mais solto do que você deixou anteriormente. E faz o teste novamente. Ah, Daniel, melhorou. Ela já ficou assim, ainda está meio grosseiro, mas já melhorou. Já melhorou? Beleza, então você está no caminho certo. Para a sua impressora de novo, refaz o ajuste até que a primeira camada fique lisa. Mas ela não pode ficar querendo descolar. Se ela estiver querendo descolar, quer dizer que está muito alto esse bico. E se ele está alto, provavelmente ele vai descolar ou no começo da impressão ou depois no final da impressão ele vai acabar descolando. Principalmente vocês vão ver muito acontecendo aí nas redes sociais, vocês vão perceber que o suporte quebra. Em um determinado momento da impressão ele descola da mesa. Por quê? Porque o suporte ele tem uma área muito pequenininha e não foi depositado corretamente. Ele foi depositado com pouca pressão. Nessa de ser depositado com pouca pressão, galera, ele em um determinado momento ele vai acabar descolando. Aí existem várias técnicas que a gente pode conversar com vocês sobre como resolver esse problema. Mas, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês a máquina, os problemas e como que a gente pode resolver os problemas da máquina em si. Então, voltando aqui na nossa máquina, o que nós temos então? Vamos lá! Nós temos um hot end que ele tem, pessoal, uma potência. O que acontece com essa parte de potência? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Vamos fazer um teste bem interessante para vocês entenderem como funciona a nossa impressora. Vamos lá? Olha só, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar de uma pistola de cola quente. Eu acabei de colocar a pistola na tomada e eu tô tentando apertar aqui, ó, e não tá saindo. Ué, Daniel, não tá saindo. Aqui, ó, não tá saindo a cola na ponta da pistola. Por que não tá saindo a cola na ponta da pistola? Galera, eu acabei de colocar isso aqui na tomada. Dá para ter tido tempo suficiente para aquecer a ponta? Não dá. E é isso que acontece aqui. Eu tô tentando forçar para sair a cola, mas o bico tá frio. Não vai sair. Nessas máquinas, nós temos até um controle para que isso não aconteça, para você não forçar a sua extrusora. Do mesmo jeito que se eu ficar forçando o gatilho aqui, eu vou acabar danificando algum dispositivo para que empurra a minha pistola, a minha cola quente para dentro da pistola. E o que vai acontecer? No nosso equipamento, ele se protege até um determinado ponto. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aí uma proteção térmica de 150 graus. Isso quer dizer o quê? Ele não vai mandar material para o seu hot end se a temperatura lá do hot end estiver abaixo de 150 graus, por exemplo. Isso ele cria uma situação bastante favorável, do tipo, ó, eu não vou mandar material enquanto aqui não tiver a 150 graus. Por quê? Porque ele sabe que o mínimo para um material qualquer ser impresso tem que ser no mínimo 150 graus. E aqui é uma coisa que não tem um valorzinho aqui falando para mim qual que é a temperatura que está o bico e nem qual a temperatura que eu vou estar utilizando. Olha só, aqui eu não sei se vocês já estão percebendo, mas ele já está lá começando a querer escorrer material do bico. Isso quer dizer que ele já está aquecido, pessoal. Se eu aperto, ele começa a sair
material. Ô, Daniel, legal, puta, que interessante. Isso. Como é que funciona a impressão 3D? É exatamente isso aqui. É um bico aquecido, é uma extrusora, que no caso é a minha mão, e é um processo do qual eu vou fazer a movimentação. E aí, olha que legal, se vocês já trabalharam com esse tipo de equipamento, vocês já sabem que, primeira coisa, quando você deposita cola em um determinado lugar, você precisa esperar que essa cola seque para você poder ter certeza que houve a união, certo? Beleza. O que você pode fazer para tentar acelerar essa baixada de temperatura, essa queda de temperatura? Eu posso usar um ventilador. Se eu uso um ventilador soprando a minha peça, opa, legal, eu vou diminuir a temperatura dela mais rápido. É justamente o que esse ventiladorzinho aqui do lado faz com a nossa peça. Esse ventiladorzinho aqui do lado é diferente desse. Esse ventilador, ele serve para refrigerar o material assim que ele sai do bico. E aqui eu não sei se vocês estão percebendo que tem um fiapo. Esse fiapo todo que existe, pessoal, é o grande problema da nossa impressão. Vocês que estão querendo começar esse processo, vai descobrir que a fiapeira, ela começa a aparecer no seu processo de fabricação. E existe forma muito simples e muito tranquila de sumir com todos esses fiapos. Como que eu faria para que essa pistola parasse de soltar material aqui, ó? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em um determinado momento, vamos dizer que eu apliquei cola. Apliquei cola, ela fica babando, fica pingando material aqui. Eu não quero que isso aconteça. Eu venho aqui atrás, ó, e puxo um pouquinho para trás. Quando eu puxo para trás, o que acontece lá no meu bico? Ele acaba chupando e tira, cria um vácuo, vamos dizer assim, e elimina a cola do bico. E é justamente isso que vai acontecer com o nosso filamento. Ele está depositando material lá na sua peça, depositando, e aí ele vai chegar um dado momento que ele precisa mudar de posição para imprimir uma outra parte do seu desenho. O que vai acontecer? Ele precisa puxar, fazer justamente o que eu fiz aqui, puxar essa cola para trás, se desloca em cima da mesa, joga o material de novo e continua imprimindo num outro lugar. Então, o exemplo da cola quente é show de bola, porque a cola quente geralmente vocês já devem ter utilizado no dia a dia de vocês. Essa nossa impressora, pessoal, eu gosto de dizer que ela é uma cola quente automatizada. Basicamente isso. Eu vou pegar e vou automatizar o movimento de X em Y e o movimento de Z, que é para fazer essa subida, né? Camada por camada, e eu vou ajustando. Aí eu vou dar uma outra dica para vocês que eu acho que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Galera, a temperatura que está esse bico aqui é uma temperatura muito legal para resolver o problema da cola. Show! Só que vocês vão perceber que se eu pego e começo a depositar cola numa velocidade muito alta, o meu gatilho vai começar a ficar um pouco mais duro de apertar. Por que ele vai ficar mais duro? Porque o bico, a potência que tem aqui no bico aquecendo esse tubo, não é o suficiente para aquecer o tubo na velocidade que eu estou depositando de material. E aí o que vai acontecer? Essa daqui é uma pistolinha que a gente usa aqui no escritório, que ela é mais forte do que o normal. Essa pistolinha aqui, ó, para vocês terem ideia, ela tem 23 watts. 23 watts, ela já resolve bem o nosso problema. Porém, existem pistolas que são mais fortes e existem pistolas que são mais fracas. Se você pega uma pistolinha que ela tem uma característica mais fraca, o que vai acontecer? Ela não aquece o bico tão rápido quanto deveria. E aí você vai ter que trabalhar mais devagar ainda. Por quê? Porque o bico não está tão quente assim. Então,
Aí você percebe e fala, putz, então quer dizer que a temperatura tem a ver então com a velocidade que eu vou depositar o material? Tem a ver sim. Se você tiver uma temperatura muito baixa no bico, você não pode acelerar demais a deposição de material, no meu caso, da cola. Eu tenho que trabalhar, mas isso você percebe aqui na mão. Na mão, como você está fazendo força, você começa a perceber, opa, peraí, tá muito duro tá duro esse gatilho aqui. Como tá duro o gatilho, eu vou trabalhar mais lento. Por quê? Porque eu percebo que conforme eu vou depositando o material, eu vejo que tá saindo pouca cola. Não tá adiantando. Eu tô apertando bastante aqui, mas não tá adiantando. O que tá acontecendo aqui? As partes plásticas, elas estão torcendo e não tá mandando o material onde deveria. Ah, entendi, cara. Então, não adianta eu ficar apertando se o bico não tem condição de mandar esse material para fora. Tô entendendo como é que funciona o negócio. Agora transfere esse conhecimento que eu acabei de explicar para vocês para cá. É a mesma coisa. Não adianta, a sua extrusora não consegue mandar o material na velocidade que você quer se o bico não estiver na temperatura adequada. Você fala, ah, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arregaçar de botar temperatura nesse bico aí. Porque aí ele vai aquecer pra caramba e vai resolver o meu problema. Eu posso imprimir rápido pra caramba. Será? Aí vem a próxima dica que eu vou falar pra vocês de novo. Olha só, não dá também, pessoal. Não dá também por quê? Agora nós vamos passar por um outro processo. Imagina um forno da casa de vocês, e você tem uma torta sendo feita naquele forno. E aquela torta tem um tempo para assar. E o tempo dela assar é 40 minutos. A uma temperatura de 200 graus, por exemplo. Tá, tudo bem, Daniel. Ela vai assar 40 minutos, 200 graus. Tá, então se eu jogar 400 graus, eu posso jogar para 20 minutos só? O pessoal que é da culinária aí deve estar ficando louco. Pô, cara, esse cara não pode. Não pode porque tem tempo. Vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Exatamente isso que vai acontecer com a impressão 3D. O que vai acontecer? Você tem um filamento que ele tem um tempo de permanência dentro do bico e esse tempo tem que ser respeitado. Se ele ficar muito tempo lá dentro do bico, naquela temperatura, é ruim. E se ele ficar pouco tempo no bico, naquela temperatura, também é ruim. Existe o tempo correto. Se eu deixar a torta dentro do forno, ao invés de 200 graus, deixar ela a 100 graus, mas aí ao invés de 40 minutos, eu vou jogar 80 minutos. Dá certo? Talvez não dê certo também. Porque não chegou na temperatura de cozimento, por exemplo, dos componentes, da parte química para que aconteça toda a parte necessária de fermento, de crescer, disso, de aquilo, por falta de temperatura. Então, numa dessa, pessoal, por isso que a gente tem muito massivamente falado, vocês vão encontrar aí na internet absurdamente falando sobre torre de temperatura. Você precisa fazer uma torre de temperatura para descobrir qual é a temperatura mais adequada para você trabalhar na velocidade daquela impressão que você está fazendo. Então, Daniel, putz, agora eu estou entendendo. A torre de temperatura que eu vou fazer então é para a velocidade que eu estou trabalhando. Então eu vou encontrar qual é a temperatura do material para a velocidade que ela está funcionando e aí eu vou encontrar um valor adequado. E aí o que acontece? Eu pego aquele valor, jogo para a minha peça e aumento a velocidade da peça. Pronto, já azedou de novo. Por isso que começa a acontecer tanto problema. Por quê? Porque você mudou um dos parâmetros, aí já muda tudo. Você tem que voltar de novo, fazer a torre de temperatura nessa nova velocidade que você está colocando. Por isso que a gente tem que ajustar a nossa máquina. Por exemplo, essa maquininha aqui,
Se vocês forem ver, as velocidades básicas dela é 60 milímetros por segundo. Se você entrar lá no Ultimaker Cura, que é um software que a gente vai utilizar para fazer a programação, você vai perceber que a base dela é 60 milímetros por segundo. Porém, vocês vão encontrar, quando vocês começarem a se aprofundar um pouco mais, que esse 60 milímetros por segundo não é 60 milímetros por segundo. Ele tem vários valores de velocidade. E aí que, na minha opinião, mora um pouco dos problemas. Como a gente muda a velocidade, às vezes não fica legal a nossa peça em função disso. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas que a gente vai conversar sobre esses cuidados mais pra frente. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Não deixe ele morrer nas suas mãos. Joga pra frente, passa para mais pessoas, porque eu garanto para vocês que tem muita gente com bastante dificuldade em trabalhar com impressão 3D e não era necessário toda essa dificuldade. Às vezes basta ter o mínimo necessário de conhecimento. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!